grandes dinossauros não existem mais, foram extintos. Um dente do Tyrannosaurus Rex. Essa extinção em massa é simplesmente a maior. Certamente aqueles que estavam mais próximos do impacto do asteroide foram fulminados de uma maneira bastante rápida. Preciso conhecer o passado para gerenciar o presente, para garantir o futuro. Bom dia, Lucila, rapazes. Vou lá pra dentro me arrumar e a gente vem conversar. Está bem? Até já. Até já. Pra vocês ali. A ciência ainda não encontrou as marcas das primeiras formas de vida que habitaram o planeta. Do surgimento da Terra, há 4,6 bilhões de anos, até cerca de 570 milhões de anos atrás, os únicos seres que viviam por aqui eram organismos unicelulares. Há cerca de 570 milhões de anos, começaram a surgir na Terra os primeiros seres multicelulares. Desses organismos, que logo ocuparam todo o planeta, a ciência guarda indícios fósseis. Mais ou menos isso, Igor. No São Paulo Pesquisa de hoje, vamos conhecer estudos que analisam o surgimento e o desaparecimento de muitos desses organismos. A Terra, sempre dinâmica e mutante, muda seu clima, muda os oceanos, muda os continentes e por diversas ocasiões, crises afetaram a Terra toda. Essas foram as extinções em massa. As extinções em massa são diferentes das extinções que ocorrem num continente ou que ocorrem numa grande região. As extinções em massa, elas são globais. Elas afetam toda a fauna no continente e nos oceanos. E muitas delas chegam a dizimar a vida na Terra, né? Os cientistas contabilizam 5 dessas grandes extinções em massa. A vida, ela está sempre distribuída em toda a Terra, nos oceanos e nos continentes. Essa vida também se fossiliza. Ela vai sendo fossilizada, esqueletos, conchas, de modo que existe um registro, é o registro fossilífero, né? Como um livro empilhado de rochas. E lá existe a história, a sucessão temporal está ali, congelada. Esse é o fóssil mais importante do Brasil, porque ele também é encontrado na África. Em comum, os registros que comprovam as grandes extinções mostram o desaparecimento súbito de quase toda a vida em determinado momento geológico, representado por uma camada dessas rochas empilhadas. Existe uma linha aqui de desaparecimento, na África também e na Ásia também, naquele mesmo intervalo de tempo, né? Então, se reconhece assim as extinções em massa. Como são globais e podem ser reconhecidos em todos os continentes, os registros das extinções foram fundamentais para que os cientistas pudessem fracionar o tempo geológico. Eles deram nomes para essas divisões. O chamado éon fanerozoico foi marcado pela explosão de muitas formas de vida. Esse período é subdividido em eras: paleozoica, mesozoica e cenozoica. A gente sabia que as extinções aconteciam, né? Os animais desapareceram, os dinossauros, os grandes dinossauros não existem mais, foram extintos, mas hoje já se estuda, se sabe as causas, né? Receitas para produzir grandes extinções são as mais variadas. Não sabemos com certeza o que aconteceu nos 5 episódios mais importantes. O que há são hipóteses. Hipóteses bastante seguras, mas ainda assim hipóteses. A primeira dessas grandes extinções aconteceu cerca de 450 milhões de anos atrás. Os cientistas acreditam que a causa tenha sido o resfriamento global. A hipótese é que, na época, um supercontinente chamado Gondwana tenha se deslocado na direção do Polo Sul. Isso provocou aumento de geleiras e redução do nível do mar. O frio levou à perda de mais de 60% dos invertebrados marinhos. Dentre eles, 2/3 dos braquiópodes, criaturas com conchas. Na época, a vida estava restrita aos mares. A segunda grande extinção aconteceu cerca de 375 milhões de anos atrás.
Pouco se sabe sobre ela, exceto que 70% de todas as espécies se extinguiram. As causas não são bem compreendidas. Fala-se de asteroide, mas não há evidências concretas. A terceira grande extinção aconteceu há 252 milhões de anos. E foi a maior que a Terra já teve. Até 96% de todas as espécies morreram, inclusive os trilobitas. Eles já habitavam a Terra há 270 milhões de anos. Tradicionalmente, essa grande extinção é atribuída a intenso vulcanismo, que aconteceu na região da Sibéria. Mas uma nova descoberta feita aqui no Brasil está reabrindo essa discussão. Vamos falar disso mais adiante. Por volta de 201 milhões de anos atrás, tivemos a quarta grande extinção. Nos mares, perdemos todos os conodontes, bichos parecidos com enguias. Em terra, muitas criaturas desapareceram, abrindo espaço para a ascensão dos dinossauros. Essa também ninguém sabe o que causou. Uns falam em mudança gradual do clima, outros em impacto de asteroide. Alguns falam ainda em vulcanismo. O que nos leva à quinta e mais conhecida das extinções. Ocorrida 65 milhões de anos atrás, ela acabou com o reinado dos dinossauros. A cratera de impacto que a causou já foi localizada e fica na península de Yucatán, no México. E quando será a próxima? Me pergunta. Aqui é a oficina de réplicas. Olha só. Não é muito fácil encontrar fósseis no Brasil, porque nós tivemos uma história geológica complicada, não muito favorável, passamos muito tempo no frio, né? Não tivemos muitos mares e oceanos aqui durante muito tempo, né? Que tivessem nos deixado fósseis. Então nós aprendemos a copiar. Professor Anelli escreveu sobre os mais populares dos animais extintos, os dinossauros. Ele e Felipe Elias publicaram 2 livros sobre os dinossauros que habitaram o Brasil. O registro fóssil ele quase sempre é bastante ingrato com o paleontólogo e com o paleoartista. Então a informação ela é sempre muito fragmentada e muito isolada. Então é muito importante, a gente precisa desenvolver um trabalho que é quase um trabalho forense, né, para você reunir as poucas informações, as poucas pistas e a partir delas você tentar contar uma história. No caso dos dinossauros, né, ou qualquer outro grupo fóssil, a chance de você encontrar um esqueleto completo, articulado, é muito remota. E aí entra o trabalho do paleontólogo associado ao profissional paleoartista para tentar reconstituir esse quebra-cabeça gigante, né? Um quebra-cabeça com várias peças aí faltando e sem a figura da tampa da caixa para servir de referência para a gente. Esse exemplo é de um Tapuiasaurus macedói, cujos fósseis foram encontrados no norte de Minas Gerais. Os ossos que estão em branco eram as únicas peças que os cientistas tinham para reconstituir esse dinossauro. Essa reconstituição é possível ser feita mesmo você não tendo o material completo, a partir do momento que você busca referências em espécies próximas, né, do ponto de vista evolutivo, e que você tem mais informação disponível. Com as peças encontradas e com a informação disponível, os cientistas propõem as outras peças, que estão desenhadas em cinza. E o resultado final é uma estrutura com uma boa dose de precisão, né, que pode ser suavemente ajustada à medida em que novas informações possam vir à tona. No Brasil nós temos os dinossauros mais antigos do mundo. A América do Sul foi o berço dos dinossauros, eles surgiram por aqui. Na Argentina e no Brasil estão os dinossauros mais antigos conhecidos. E não só isso, estão também os seus ancestrais. Então nós temos uma linha bem certa e segura com os dinossauros, pré-dinossauros, e então essa transformação para um grupo que nós passamos então a chamar de dinossauros.
Esses crânios são de animais que viveram aqui no Triássico brasileiro, né, no período Triássico. E são animais que foram extintos. O Triássico é o primeiro período da Era Mesozoica. Essa era é dividida entre Triássico, Jurássico e Cretáceo. Esse é um Dinodontosaurus e esse é um Scaphonyx, um rincossauro. Se foram. Nesse momento, os dinossauros estavam nascendo, no Brasil e na Argentina. Esse aqui é um dos primeiros dinossauros que existiu, o Herrerasaurus, é lá da Argentina. Já era um predador, né? Como a gente pode ver. Este é o grande, maravilhoso e fóssil que representa uma coisa grandiosa dos dinossauros, que é o Archaeopteryx, do período Jurássico, mas não do Brasil, da Alemanha. E ele foi encontrado com evidências de penas. Essas marcas tênues aqui foram deixadas por penas. Então veja, é um animal que tinha pena, tinha uma asa, mas ainda tinha uma cauda. E se a gente olha aqui com bastante detalhe, você vai ver os dentinhos. Aqui estavam nascendo os dinossauros aves, lá no Jurássico da Europa. Aqui eles aprenderam a voar. Os dentinhos estão aqui bem Os dinossauros que descenderam desses dinossauros que aprenderam a voar foram os únicos que sobreviveram à grande extinção que acabou com quase todos os representantes da espécie, 65 milhões de anos atrás. Nós temos os dinossauros aí, né? Essas aves são dinossauros como todos aqueles que existem no nosso imaginário, né? E a evolução é capaz de fazer coisas incríveis, né? Transformou um dinossauro terópodo num beija-flor de 5 gramas, capaz de voar. O paleoartista traduz informações científicas na forma de arte. A estética e as técnicas artísticas servem de instrumento para esse profissional comunicar a ciência. É um tipo de ilustração que não leva em consideração só a estética, ela tem um teor científico, né? Esse trabalho, a arte, ela é uma ferramenta, ela não é o centro, né? Ela é através dela que a gente vai obter, vai transformar aquela informação técnica em uma informação que seja acessível para um grupo maior de pessoas que não está familiarizado com esse jargão acadêmico, com todo esse conhecimento que é mais restrito. Felipe Elias é formado em Biologia e fez mestrado em Paleontologia. Hoje, ele trabalha no Museu de Zoologia da USP e ilustra obras científicas. Eu, na verdade, não sou artista de formação. A arte veio para mim como algo que era próprio meu, eu gostava muito, tentei de uma forma bem pessoal buscar me referenciar um pouco melhor para poder oferecer um trabalho de melhor qualidade. Às vezes eu tenho que me segurar um pouco lá do artista no sentido de não deixar aflorar muito, porque é um trabalho que ele tem que ser conduzido pela ciência, tem que ser conduzido pela informação, ele tem que traduzir informação, conhecimento ou ideias científicas. No próximo bloco, a pesquisa que procura no Brasil por tocas de representantes da chamada megafauna, formada por grandes animais como o preguiça e o tatu gigantes. E um estudo que relaciona a cratera de Araguainha, no Mato Grosso, com a grande extinção do Permiano.